Hoje, em nossa palestra, vamos refletir sobre um item do capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec. É o capítulo 27, Pedi e obtereis. Ação da prece, transmissão do pensamento. Vamos ver o que os Espíritos colocaram nessa mensagem do Evangelho, muito importante. A prece é uma invocação, mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Podemos orar por nós mesmos ou por outrem, pelos vivos ou pelos mortos. As preces feitas a Deus escutam-nas os espíritos incumbidos da execução de suas vontades. As que se dirigem aos bons espíritos são reportadas a Deus. Quando alguém ora a outros seres que não a Deus, falam recorrendo a intermediários, a intercessores, porquanto nada sucede sem a vontade de Deus. O Espiritismo torna compreensível a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento, quer no caso em que o ser a quem oramos acuda ao nosso apelo, quer no que apenas lhe chegue o nosso pensamento. E para aprendermos o que ocorre em tal circunstância, precisamos conceber mergulhados no fluido universal. Todos nós, estamos mergulhados nesse fluido que envolve o universo, envolve o nosso planeta, em que vivemos, e que ocupa o espaço. E todos os seres, encarnados e desencarnados, deste mundo, dentro da atmosfera, estão mergulhados nesse fluido. E esse fluido recebe da vontade uma impulsão. Ele é o veículo do pensamento, como o ar é o do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, ao passo que as do fluido universal se estendem ao infinito. Dirigido, pois, o pensamento para um ser qualquer na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo de um ao outro o pensamento, como o ar transmite o som. É assim que as nossas preces, os nossos pedidos chegam até Deus, até Jesus, até a espiritualidade superior, A energia da corrente guarda proporção com a do pensamento e da vontade. É desta maneira que os espíritos ouvem a nossa prece, qualquer que seja o lugar onde se encontrem. É assim que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmitem as suas inspirações, que relações se estabelecem à distância entre os encarnados. Muitos perguntam por que de insistirem os espíritos na prece, que façamos o evangelho, que façamos a prece, é justamente por essa razão, estarmos nessa troca fluídica, porque a nossa prece será ouvida, os nossos pedidos, as nossas dúvidas serão acalmadas. Quando estamos em prece, abrimos um campo magnético para a captação desses fluidos salutares que vêm dos espíritos superiores, Então, pela prece, o homem obtém o concurso dos bons espíritos, que acorrem a sustentá-lo em suas boas resoluções e a inspirar-lhe ideias sãs. Assim, ele vai adquirir uma força moral necessária para vencer as dificuldades e ter força para seguir o caminho reto, se deste caminho ele se afastou. E também, através da prece, ele pode desviar de si os males que atrairia pelas suas próprias faltas, Infelizmente, tudo que passamos na vida, a grande maioria, foram
escolhas erradas que fizemos. Então, quando temos o hábito de, ao acordarmos, elevarmos o pensamento, pedir o auxílio a Deus, proteção, para que a gente possa fazer as escolhas certas, né? Esse é um caminho muito salutar para nós. Se a gente dividir os males da vida, daquilo que nós não podemos evitar, e aquilo que nós provocamos, né? Pela incúria, pelos nossos excessos, com certeza a segunda situação é bem maior, né? Então aqui no Evangelho ele coloca isso, que o homem é o autor da maior parte das suas aflições. Ele se pouparia de uma grande parte dos sofrimentos se sempre buscasse o caminho da sabedoria e da prudência. E é isso que nós temos que pedir em nossas preces, né? Então, todas essas situações difíceis que passamos, elas resultam das nossas infrações às leis de Deus e que, se as observássemos, seríamos inteiramente deditosos, né? Se nós não ultrapassássemos o limite do necessário, não apanharíamos as enfermidades que resultam dos excessos, né? E nem experimentaríamos as vicissitudes que as doenças nos trazem. Se praticássemos a lei da caridade, não seríamos maldizentes nem invejosos e evitaríamos as disputas, dissensões. Se mal a ninguém fizéssemos, não houvéssemos de temer a vingança, e assim vai, né? Então, muito importante compreender a necessidade, a ação de uma prece, né? Porque a prece, ela tem um efeito de atrair a inspiração dos bons espíritos, conseguir força através deles para resistir aos maus pensamentos. E como acontece isso, né? Não é que eles vão afastar de nós o mal, mas sim desviar-nos a nós do mau pensamento que nos pode causar algum dano. Eles não suspendem o curso das leis da natureza, apenas evitam, nos dão entendimento para que a gente possa observar o nosso livre-arbítrio e fazer as escolhas certas, né? Isso tudo acontece muito naturalmente, de uma maneira imperceptível, para que a gente possa ter a responsabilidade de conduzir a nossa vontade. É uma colocação aqui que ele faz que o homem se acha então na posição de um que solicita bons conselhos e os põe em prática, mas conservamos a liberdade de segui-los ou não. Deus quer que seja assim para que aquele que faz a escolha tenha responsabilidade e o método dos seus atos, o mérito dos seus atos, na escolha entre o bem e o mal. Então, quando nós fazemos uma prece, é isso que o homem pode estar certo de receber, se pedir com fervor. Por isso que o título desse capítulo, Pedi e obtereis, buscai e achareis. Então, quando a gente pede o auxílio, ele vai chegar, ele vai chegar, tenhamos a certeza disso. E ao Espiritismo foi reservado provarmos essa ação, quando nos revela aquelas relações, de uma maneira mais clara entre o mundo corpóreo e o mundo espiritual. E os efeitos da prece, porém, não tem limites, Então, você se recusar a ter o hábito de realizar esse contato é recusar a si mesmo a assistência dos bons espíritos, Então, a gente precisa realmente
desenvolver essa condição de conversarmos, de abrir o coração e entrar em contato com esse plano espiritual para que eles possam nos auxiliar de uma maneira mais intensa. Na verdade, eles sempre estão ao nosso lado, nós é que não captamos esse auxílio, não abrimos o campo magnético para receber essa atuação fluídica, né? A prece exerce uma ação magnética, né? E seu efeito depende da força fluídica. Os espíritos exercem essa ação sobre os encarnados, suprem a insuficiência daquele que ora, né? E dando-lhes momentaneamente uma força excepcional. Então, com certeza, é muito proveitosa, né? Muitos não querem se dirigir a Deus porque ele não se considera suficientemente bom para exercer essa comunicação, mas mesmo assim, mesmo que a nossa fé ainda é pequenininha, nós temos que começar esse hábito, né? A consciência da sua inferioridade constitui uma prova de humildade, né, que Deus compreende, que leva em conta a intenção caridosa que o anima. Então, se ele começar a fazer esses pedidos, a conversar com Deus, é o primeiro passo para que aos poucos vá se convertendo ao bem, né, e vai receber o auxílio, sim. E fechando esse capítulo do Evangelho, ele coloca que o poder da prece está no pensamento, que por nada depende nem das palavras, nem do lugar, nem do momento em que seja feita. Pode-se, então, orar em toda parte, qualquer hora, sós ou em comum, né? Não importa. O importante é o recolhimento e o coração que colocamos, o amor que colocamos numa prece. A prece em comum tem ação mais poderosa quando todos que oram se associam de coração ao mesmo pensamento e colimam o mesmo objetivo. Então vamos refletir sobre esse texto que está no Evangelho. Muito importante, por isso pedimos tanto para que todos leiam, que o Evangelho seja um livro de cabeceira. Então, o conhecimento espírita vai, pouco a pouco, corrigindo distorções no que diz respeito ao entendimento da prece, seus objetivos, suas consequências. Por ela, né, pela prece, ligamos-nos a Deus, através do concurso das luminosas entidades que lhe representam, né? São inumeráveis planos de vida no plano espiritual, espíritos amigos que trabalham cuidando da humanidade. Então, quando elevamos o pensamento a Deus, ou pedimos por alguém, né, ou por outro espírito, chegará até Deus. E lembrar que através da prece nós podemos realizar 3 atos, né? Louvar, pedir e agradecer. Então a prece é uma conversa que entretemos com Deus, nosso Pai, com Jesus, nosso Mestre, com nossos amigos espirituais. É um diálogo silencioso, humilde, contrito, né? Em que o filho, que somos nós, os filhos, né, de Deus, pequeninos, imperfeitos, falamos com o nosso Pai poderoso e bom. Quando o espírita ora, ele já tem a compreensão que a sua prece não opera modificações na lei, que é imutável, mas a prece vai alterar o nosso mundo íntimo.
né? Vai nos dar forças para suportarmos lutas e problemas, de colocar-nos em posição de vencermos obstáculos que antes pareciam irremovíveis. Então nós temos a certeza, por essa comunicação com os espíritos, que já é confirmada pela doutrina espírita, pela atuação, por essa ação do pensamento, né, na transmissão do pensamento através do fluido universal, temos a certeza que a nossa prece vai ser ouvida, né? Quando estamos passando pelas provas, né, difíceis do mundo, que nos ameaçam a estabilidade espiritual, temos que buscar na prece a restauração dessas energias, a fim de que, refeitos, prossigamos a caminhada. Tem uma colocação de Emmanuel, né? É uma advertência na realidade desse espírito benfeitor. Vejam o que ele coloca. A oração não suprime de imediato os quadros da provação, mas que renova-nos o espírito, a fim de que venhamos a sublimá-los ou removê-los. Quando a dor te entenebrece os horizontes da alma, tirando-lhe a serenidade e a alegria, que tudo parece escuridão envolvente, induzindo-te ao desânimo e insuflando-te o desespero, acende o coração através da prece, e fios imponderáveis de confiança vão te ligar o ser à providência divina. Então são muitas as colocações dos benfeitores nos convidando para acreditar, para confiar na prece e lembrar que temos que aprender a pedir na prece. Não vamos pedir solução dos nossos problemas, nem valores materiais, né? Roguemos a Deus valores eternos que se incorporem à nossa individualidade imperecível. Então, peçamos força, coragem, tranquilidade, paciência. É isso que nós temos que pedir a Deus, né? Orar em secreto, com recolhimento, mas que a gente abra o coração com sinceridade, com humildade. E vamos encerrar essa palestra com mais uma colocação do nosso querido Espírito Emmanuel. Vejam, importante, vamos guardar em nossos corações, né? A prece não poderá afastar os dissabores e as lições proveitosas da amargura, que faz parte, né, da nossa encarnação, e que cada espírito deve prestar na sua tarefa terrena as contas, né? Mas deve ser cultivada no íntimo, como a luz que se acende para o caminho tenebroso. A oração sincera estabelece a vigilância e constitui o maior fator de resistência moral no centro das provações mais escabrosas e mais rudes. É isso. A prece é luz para as nossas vidas. Orai e vigiai, conselho do nosso Mestre Jesus. Este é o caminho. Guardemos essas lições, todos que nos ouvem, e coloquemos em prática no dia a dia, né? Porque são nos acontecimentos diários, entre família, no trabalho, na sociedade, que vamos ser testados e as provas vão surgir. Nesses momentos de provação, de dúvida, acalmemos, né? Lembremos do conselho do Mestre: na dúvida, abstente, não tomemos nenhuma decisão precipitada, acalmemos primeiro o nosso coração, senão nós podemos errar, seguir o caminho errado, fazer a escolha errada,
Não, nos acalmemos, busquemos ajuda, aguardemos, nos fortalecemos, aí sim você toma a decisão, mas com muita cautela. Peça primeiro ajuda, como ele diz aqui, não nos falta em nenhum momento. Então, fica aqui a nossa gratidão por esse momento de estudo e peço por todos vocês que me ouvem nesse momento, que Jesus ilumine, acalme a cada coração. Sigam em frente confiantes, porque não estamos ao léu, né? Deus está no leme, nada acontece sem a sua permissão. Conheça a verdade e a verdade vos libertará. É isso. Estudemos o Evangelho e esses ensinamentos nos libertarão desses sentimentos tão difíceis que ainda trazemos em nossos corações. Que Jesus, o nosso Mestre, abençoe a todos. Que assim seja. Sejam todos bem-vindos a esta palestra doutrinária. Hoje nós vamos falar sobre um livro chamado Estante da Vida, psicografia do Chico Xavier, e pelo Espírito Irmão X. Alguns de vocês já devem ter ouvido uma palestra minha sobre esse assunto, que é o capítulo 15, chama O Compromisso, porque eu acho muito importante esse capítulo aqui que o Irmão X coloca, porque ele diz muito respeito a nós médiuns, né? Então eu vou lendo e a gente vai comentando para vocês verem como é importante a nossa situação de médium e que muitos acabam não utilizando de maneira adequada essa oportunidade que Deus nos dá. Mas vamos lá, vamos ver. Capítulo 15 chama O Compromisso. Chamados ao concurso fraterno em auxílio de pequeno grupo familiar, fustigado por doloroso caso de obsessão, instrutores amigos nos indicaram alguém no plano físico que poderia colaborar conosco. Alberto Nogueira, a pessoa certa. Médium que reencarnara 36 anos antes, sob o amparo do núcleo espiritual de que partira a nossa expedição socorrista. Ou seja, eles tinham que socorrer uma família que estava num processo de obsessão e quem deveria colaborar no plano físico nessa empreitada era o Alberto Nogueira, né? E então, esse núcleo saiu em busca do Alberto Nogueira, né? Vale aqui ressaltar que quando a gente estiver lá no plano espiritual, pode acontecer esse tipo de coisa, né? Nós sermos chamados para fazermos um determinado socorro e tem que ter uma pessoa específica para fazer, também ajudar nesse socorro. Por quê? Porque deve haver alguma ligação de passado entre essas pessoas e até para verificar se a gente realmente perdoou aquela pessoa. Mas vamos voltar ao texto. Tratando-se de companheiro que ainda não conhecíamos, em sentido direto, meu amigo Saturnino e eu, que éramos pessoas do plano espiritual que vinham fazer esse socorro, atendendo à recomendação de companheiros outros, fomos compulsar-lhe a ficha, ou melhor, o processo que lhe dera origem à existência atual, com tarefa mediúnica de permeio. Ou seja, como eles não conheciam o Alberto, eles queriam puxar a ficha dele para saber com quem eles estariam lidando. Engolfados na consulta, lemos comovidamente a súplica do próprio Alberto antes do renascimento, ali nas primeiras folhas da curiosa documentação. Então, o Alberto, antes de reencarnar, fez essa petição que eu vou ler aqui para vocês agora, e eles tiveram acesso a isso aí. Vamos lá, então. Senhor Jesus, conheço a minha posição de espírito delinquente e, por isso,
rogo a vossa permissão para tornar ao campo terrestre, de modo a resgatar as minhas faltas. Pequei contra as leis de Deus, ó divino tutor de nossas almas, e fomentei intrigas, nas quais, amando o meu, pereceram dezenas de criaturas. Destruí lares, abusando da autoridade de que me assenhorei por atos de rapina, e perverti a inteligência, patrocinando o furto e o crime, a espalhar a fome e o sofrimento entre os meus irmãos de humanidade. Concedei-me a volta ao corpo terrestre, Senhor, com os necessários recursos da provação depuradora. Quero que a lepra me desfigure, a fim de que eu pague com lágrimas constantes as feridas que abri nos corações indefesos. Quero padecer o abandono dos entes mais queridos, para que eu possa aprender quanto dói a deserção dos compromissos abraçados. Rogo, Senhor, se tanto for preciso, que eu passe pela extrema penúria, esmolando o pão de que me alimente e a veste que agasalhe as feridas que mereço. Se julgardes mais conveniente a minha depuração, dai-me a loucura ou a cegueira, para que eu possa expiar minhas faltas, seja na angústia do hospício ou nas meditações agoniadas da sombra. Compreendo a extensão dos meus débitos, e se considerardes que devo apagar-me num cérebro incapaz ou retardado, fazei-me essa concessão, seja através dos calvários morais ou pelos mais destacados tormentos físicos. Valei-me, Senhor, e dai-me novo corpo na terra. Quero chorar, lavando com lágrimas de fogo as nódoas do meu passado, e expor-me às mais duras humilhações a fim de regenerar minha vida. Senhor, concedei-me as aflições de que me vejo necessitado e anulai em mim qualquer possibilidade de reação. Fazei-me padecer, mas fazei-me viver novamente entre os homens. Quero corrigir-me, recomeçar. Bendito seja o vosso nome, Senhor. Bendita a vossa mão que salva e guia. Então, essa foi a petição do Alberto, né? O Alberto Nogueira. Ele, antes de reencarnar, ele fez essa cartinha pedindo tudo isso. Por baixo do requerimento comovedor, vinha a assinatura daquele que adotava agora no mundo a personalidade de Alberto Nogueira. E logo após, lia-se o magnânimo despacho da autoridade superior que determinava em nome do Cristo de Deus. Ou seja, logo depois de tudo isso que ele escreveu, veio a resposta do mentor responsável pela reencarnação dele. O Senhor pede misericórdia, não sacrifício. O interessado resgatará os próprios débitos em vida normal, com as tarefas naturais de um lar humano e de uma família em cujo seio encontrará os contratempos justos e educativos para qualquer criatura com necessidades de reequilíbrio e aprimoramento, né? Ou seja, ele vai ser uma pessoa normal, vai ter uma família difícil, onde ele vai ter muitos desajustes, né, e contratempos, né? Mas parece uma família que nem a nossa, né? Continuando. Mas, por mercê do Senhor, será médium espírita, com a obrigação de dar pelo menos 8 horas de serviço gratuito
por semana em favor dos irmãos necessitados da terra. Ou seja, tudo aquilo que ele pediu, ele não precisaria fazer nada daquilo. Ele apenas deveria ser médium espírita e frequentar o espiritismo, né? Dando um trabalho gratuito de assistência, como cada um de nós faz hoje. Consolando-os e instruindo-os na condição de instrumento dos bons espíritos que operam a transformação do mundo em nome do Senhor Jesus Cristo. Desse modo, assumirá compromisso aos 30 anos de idade na existência próxima e praticará a mediunidade com o Evangelho de Jesus até os 60, quando lhe encerrarão as oportunidades de trabalho e elevação, resgatando assim, em atividade de amor, os débitos que teria fatalmente de pagar através do sofrimento. Louvado seja o Senhor. Ou seja, a única coisa que o mentor pediu é que ele fosse médium, né? Depois de tudo aquilo que ele solicitou de desgraça para a encarnação dele, não, você vai ser apenas médium. Então, vejam, isso parece um pouco com a nossa história, né? Mas vamos continuar o texto. Diante de páginas tão expressivas, de certo Saturnino e eu não precisaríamos alongar anotações. Partimos no encalço do ceareiro do bem, com escala pela moradia que a obsessão atormentava. Penetrando a cidade em que se nos situaria o serviço programado e atingindo a casa em que deveríamos trabalhar, vimos para logo uma jovem vampirizada por infeliz irmão, desde muito tempo habituado à perturbação no reino das sombras. Ou seja, eles localizaram aquela família que eles precisavam socorrer. Imprescindível socorrer a menina ingênua, alertando-lhe a mente, sacudir-lhe as forças profundas da alma, com informações e instruções suscetíveis de libertá-la. Nada de perder tempo. Depois de uma prece, conseguimos influenciar a genitora da enferma, colocando-a com a filha obsediada a caminho do templo espírita cristão, onde Alberto Nogueira estaria em serviço, na evangelização da noite, segundo os avisos por nós recebidos na esfera superior. Em aflição e desapontamento, não o encontramos no local indicado. Formulando indagações por via telepática ao simpático dirigente da casa, esclareceu-nos ele, em pensamento, que o amigo referido abandonara a pontualidade e aparecia raramente, ou seja, ele não está indo no centro, né? Então eles foram procurar o Alberto lá no centro, eles conseguiram fazer com que a família viesse até lá, né? Eles influenciaram ela através da prece, mas nada do Alberto. Surgiram em paz, de vez que para auxiliar no momento precisávamos de Alberto. Munido das informações necessárias, logramos situar novamente mãe e filha conosco à procura dele. 20h20. Achamo-lo em bonita varanda, lendo um jornal do dia em larga espreguiçadeira. Inspirada por nós, a desvalida senhora solicitou-lhe a colaboração mediúnica em socorro à doente. Humilhou-se, rogou, chorou, mas Alberto Nogueira respondeu inflexível: não, senhora, não lhe posso ser útil. Realmente, por 2 longos anos, 2 longos anos, servi na condição de médium nas obras de caridade, 2 anos. Finalmente, adoeci. Aliás, não sei se adoeci ou se me cansei. A senhora sabe, um homem que é pai de família, como eu, com deveres enormes a cumprir, tem que zelar pela própria saúde, né?
Então, é aquela velha história, né? Eu não tenho tempo, não dá, não posso fazer. Preciso defender. E porque a infortunada mãe insistindo, atendendo-nos aos rogos, rematou uma tirada humorística. A única criatura que trabalha dando de si, sem pensar em si, que eu saiba até agora, é só o burro. Saímos como entramos, carregando o mesmo problema, a mesma inquietação. Aquele espírito valoroso que pedira a lepra, a cegueira, a loucura, idiotia, fogo, lágrimas, penúria e abandono, a fim de desagravar a própria consciência no plano físico, depois de acomodar-se nas concessões do Senhor, esquecera todas as necessidades que lhe caracterizavam a obra de reajuste e preferia a ociosidade, enquadrado em pijama, com medo de trabalhar. Então, vejam, essa historinha é bem simples, né? Mas ela retrata muito a realidade de muitos médiuns, né? Então, o médium, em um determinado momento, ele pode se acomodar, né? E já acha que já fez demais e acaba não concluindo aquilo que ele se programou para fazer lá no plano espiritual, né? E a gente sabe que essa situação da transição planetária, ela está muito próxima, né? Então, todos nós estamos tendo as últimas oportunidades de reencarnar e ressarcirmos, através dos nossos trabalhos, né, principalmente o da mediunidade, ressarcirmos aquilo que fizemos em outras encarnações, pois sabíamos que, como o tempo está escasso, não seria possível resgatar com cada uma daquelas pessoas que nós nos endividamos no passado. Portanto, a mediunidade, a medicina, o professor, são formas que o plano espiritual nos coloca no caminho para que nós possamos acabar com essa situação que criamos no passado, ou pelo menos diminuir, né? Porque o tempo não permite que estejamos fazendo isso individualmente com as pessoas que prejudicamos, que são muitas, né? Então, através da nossa mediunidade, principalmente aqui o que nós estamos tratando, né, é que nós resgatamos aquelas situações que criamos no passado. Então, fica aquela pergunta a todos nós, né? Nós estamos nos dedicando o suficiente? Eu estou trabalhando aquelas X horas que eu combinei lá no plano espiritual, né, que me foi agraciada pelos mentores para que eu pudesse ressarcir tudo aquilo que eu devo, né? Então, esse tipo de pergunta a gente deve fazer. E também, agora com essa situação da pandemia, muitas pessoas acabam se acomodando, a gente está vendo isso nas escolas, né? Muitos estudantes não querem voltar mais. Então, é uma situação que também pode ocorrer com cada um de nós, né? Então, vamos prestar bastante atenção a tudo isso e fazermos uma avaliação sincera daquilo que estamos fazendo em prol de nós mesmos, né? Porque a mediunidade, ela significa que o trabalho bem feito ajuda mais a nós do que aos outros. Então, vamos prestar bastante atenção a tudo isso. Bem, essa historinha foi simples, eu agradeço aí a todos vocês. E vamos terminar mais esta palestra doutrinária. E até a próxima. Muito obrigado a todos e até lá.